Eleições 2026 na TMC. Vamos lá falar de pesquisa nova, pesquisa saindo do forno, pesquisa Genial Quest, mostrando o presidente Lula liderando todos os cenários de segundo turno. No confronto contra o senador Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto contra 38% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significa o quê? Ampliou a vantagem em relação ao levantamento anterior, quando a pesquisa registrava 42-41, ou seja, estava dentro da margem de erro. Vantagem numérica, porém margem de erro. Bem, nos outros cenários, Lula também aparece na frente. Contra Romeu Zema, por exemplo, 45% das intenções de voto para Lula, 10 pontos à frente de Romeu Zema. Números idênticos numa disputa eventual contra Ronaldo Caiado. Vamos a Renan Santos agora, 45% Lula, 31% Renan. Pesquisa Genial Quest para o primeiro turno traz Lula 39%, Flávio 29%. Os outros candidatos somados dão 13%. Segundo a pesquisa, para a gente terminar esses dados iniciais aqui, 63% dos entrevistados afirmam que o seu voto já está definido, 2/3 mais ou menos, né? E não deve mudar até a eleição. 36%, aquele famoso último terço, né, dizem que ainda podem alterar a escolha. Para entendermos melhor todos esses números, aqui na agulha já temos o Christian Lobauer, cientista político. Muito bom dia, Christian. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Queria trazer aqui um número, começar não pelo lead, como a gente fala, que é a notícia principal, mas eu queria trazer aqui um número que diz respeito aos eleitores independentes, Christian. Seguinte, em maio, 31% dos eleitores independentes votavam em Flávio, 29% em Lula. Esse cenário se inverteu e se abriu. Hoje, 37% votam em Lula e 24% em Flávio. A minha pergunta é nessa franjinha de eleitores indecisos, que são considerados os independentes, que a coisa pode virar ainda, porque a polarização, ela está tida, já tem bastante tempo que a gente tem números muito semelhantes nas pesquisas. Olha, Joana, se a gente pode ter alguma certeza sobre as eleições de outubro de 26, é que vai ser com emoção, e a segunda certeza é que vai ser por poucos pontos que um candidato vai vencer o outro no segundo turno, assim como foi em 22 e provavelmente vai acontecer esse ano, porque esse espectro do eleitor que você chamou a atenção é provavelmente um grupo da classe C que não se interessa muito pelos temas políticos e que vai, nas últimas semanas, talvez na última semana da eleição, optar por um lado ou pelo outro, de acordo com o noticiário de setembro, do final de setembro. Então, infelizmente, na minha perspectiva, as eleições vão ficar para a última hora na cabeça do eleitor e vão ser decididas por pouca gente, provavelmente da classe C, e o quadro realmente é de polarização muito evidente com essa nova pesquisa aí, que o quadro continua, pelo menos, uma sociedade muito dividida entre dois polos. Professor, prazer falar com o senhor. A gente, como o senhor colocou, poucas pessoas, né, vão se mexer até outubro, a não ser que, e aí eu coloco uma provocação / pergunta, a não ser que apareçam fatos como o famoso áudio, que inclusive foi objeto, né, de suspensão de pesquisa por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Essa bola está pingando na Justiça Eleitoral. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem uma primeira quest que fala exatamente de um mês cheio, já com a sociedade brasileira sabendo desse áudio, vinculando de alguma forma Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro. O senhor acha que fatos semelhantes têm potencial para mudar 6 pontos, 5 pontos, 10 pontos, como a gente está vendo agora? Eu acho que o quadro aparentemente é esse. Nós vamos continuar vendo uma série de notícias bombásticas de todos os lados, e aquelas que forem marcar as últimas semanas ou a última semana
vão ter uma influência muito grande na definição do voto de uma pequena parcela que ainda não está muito atenta para o que está acontecendo. Você nota nessa nova pesquisa da Quest uma repetição de vários itens de algumas pesquisas anteriores, uma clara percepção do eleitor que tem 2 candidatos na frente e os outros são praticamente, eu não diria desconhecidos, mas com pontuação muito baixa, o que me surpreende até, de certa maneira. E então as notícias vão marcar realmente a percepção do eleitor e marcar a sua posição eleitoral nas últimas semanas, acrescentando mais um aspecto que vocês comentavam adiante. Nós temos Copa do Mundo esse ano. A Copa do Mundo é a mais longa dos últimos anos, né? É mais longa, 48 times, 5 semanas, e ela é nessa fase do calendário. A última eleição de 2022, quem não se lembra, a Copa foi em dezembro. Então, ela não teve interferência no processo eleitoral. Então, o pessoal vai prestar atenção mesmo nas eleições a partir de agosto. E esses fatos aí que a gente vai observando na mídia, esses impactantes principalmente, vão ser muito importantes nas últimas semanas. Mas, Christian, de forma geral, nós, fora Banco Master e as implicâncias, como, por exemplo, áudio, como, por exemplo, também tem questões do INSS, da CPMI do INSS, que estavam ali respingando no presidente Lula. Fora esses fatos, nós vemos que os principais pré-candidatos, eles estão jogando parados, estão com bola parada. É nessa expectativa, assim, para deixar tudo do jeito que está e depois se acelerarem as campanhas justamente por conta dessa janela da Copa do Mundo em eleições anteriores, como é que era essa coincidência de datas? Não, eu acho que eles, de uma certa maneira, estão jogando parados, mas por outra também já começou o bombardeio de informações de um contra o outro, né? É que o que a gente tem no Brasil é um caso muito curioso, assim, de um líder político que está há muitos anos no espectro. Então, se a gente pensar que o presidente Lula já está no espectro político de campanha há 45 anos, se a gente imaginar que ele é a figura já em todo tipo de pesquisa, ele aparece em todas as posições, ele já está numa posição em que qualquer pesquisa já considera que o Lula é o favorito, e ele é mesmo, porque ele é o que as pessoas mais lembram, as pessoas mais conhecem. Então, assim, é um quadro muito diferente de outros países, de outras circunstâncias políticas, de outras regiões do mundo e tal. Aqui a gente tem um candidato que, embora haja um noticiário que vai mudando todo dia, a maior parte das pessoas identifica ele como favorito, e ele é mesmo. Ele tem aí metade do eleitorado, 40 e poucos % garantido já para um segundo turno, qualquer que seja a circunstância. Então, a gente tem que partir da análise dessa perspectiva. Porque você vê temas como o noticiário que apareceram aí nos últimos dias, que seriam até, em alguns casos como esse que você levantou, os escândalos que são sistemáticos no governo atual, não pegam, não indicam influência e desgaste muito grande na votação do atual presidente. Por outro lado, o áudio do presidente, do pré-candidato Bolsonaro em relação ao caso Vorcaro, registra aí na pesquisa um pequeno desgaste, sim, que tira dele de alguns pontos que seriam preciosos se as eleições fossem hoje. Então, é isso que a gente vai assistir até o final de setembro. Eu tenho uma última pergunta, professor Lobauer, com relação a essa nossa conversa, também fazendo projeções. É uma pergunta, de certa forma, teórica, mas com fundamentação no passado recente, né? A velocidade de reação da justiça eleitoral. Anteontem, por exemplo, nós tivemos um caso em que a justiça eleitoral foi rápida, né? Não estamos julgando aqui se ela foi correta ou incorreta, até porque tem muitas leituras distintas com relação a essa pesquisa Atlas Intel, mas no passado recente, exemplo, o caso da documentação falsa sobre o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ou as notícias falsas que circularam nos grupos de WhatsApp em 2018, todos esses problemas a Justiça Eleitoral teve que correr atrás. E muitas vezes, até pelo próprio mecanismo de justiça, né, o estrago já estava feito, independentemente do lado do candidato. Então, o senhor entende que, de alguma forma, esse pode ser um problema que se repetirá em 2026, especialmente depois desse período de Copa do Mundo, quando todo mundo, né, como o senhor colocou, vai se debruçar de fato nas eleições?
Eu entendo que sim, Felipe, pelo seguinte, isso já vem acontecendo e não é por deficiência da justiça eleitoral, que lógico sempre pode melhorar, mas é porque a quantidade de casos, inclusive incluindo a questão da inteligência artificial, das gravações ou dos vídeos, das imagens, das redes sociais que serão falsas, como já aconteceu em 22 e até em 18, não me lembro bem, que participei da eleição, devem aumentar. Deve haver um congestionamento de ações, principalmente na questão de imagem, de vídeo, nas últimas semanas. Então é evidente que já é difícil ter uma justiça célere, né, em qualquer circunstância, e essas decisões são difíceis, cada vez mais difíceis em todas as instâncias, então acho que deve ficar mais difícil e realmente deve ter um efeito sim, porque quando a justiça finalmente se manifesta, às vezes já é tarde demais. É um desafio que a gente tem no Brasil e no mundo, tá? Mas certamente nessas eleições a gente vai ter esse desafio ainda mais acentuado. Compromisso nosso aqui da TMC tentar buscar sempre a informação fundamentada, até para ajudar você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, a tomar a sua decisão correta no dia do voto. E para isso, a gente conta com pessoas como o professor Christian Lobauer. Muito obrigado, professor, por mais essa conversa. Outras virão, eu tenho certeza. Um grande abraço, bom dia. Obrigado, Felipe, Joana, prazer estar com vocês. Obrigada, professor.